E mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid em todo o país, a maioria das cidades decidiu continuar com uma medida sanitária obrigatória, o uso de máscara. Até agora, Distrito Federal, Porto Velho e Rio de Janeiro foram as cidades e a unidade da federação que flexibilizaram o uso em locais abertos. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz. Doutora Margarete, bem-vinda mais uma vez, ótimo dia para a senhora. Bem-vindo, obrigada, bom domingo para vocês. Doutora Margarete, algumas cidades a gente está vendo que resolveram manter a continuidade do uso de máscara, outras foram pelo lado oposto. Como a senhora avalia esse descompasso de orientações, assim como a gente viu em outras medidas de cidades até próximas? Avalio de uma maneira muito negativa, porque eu acho que esse é o momento em que, de novo, eu fiz essa conclamação muitas vezes ao longo desses meses de que todos deveríamos ter um discurso homogêneo, consistente, pacífico e não criar confusão e fazer essa, digamos, essa propaganda enganosa, como eu chamaria, dando informações que não procedem. O uso de máscara é absolutamente necessário ainda em todos os ambientes fechados. Nós somos a favor da volta às aulas, da volta aos trabalhos presenciais, porém, as pessoas têm que usar máscara. A transmissão do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19, é sabidamente ambiental. Então, a máscara estaria dispensada ao ar livre, em atividades sem aglomeração, sem dúvida nenhuma. Em atividades múltiplas, com muitas pessoas, mesmo sendo ao ar livre, se a proximidade for muito grande, deve ser, sim, usado máscaras. Então, essa informação desencontrada, como você disse, ela é muito nociva, porque cria confusão na população. Ontem mesmo eu vi aqui no Rio de Janeiro mais ou menos uma proporção de metade das pessoas com e sem máscaras na rua, num ambiente mais ou menos fechado, onde eu precisei entrar. Então isso não é bom. O bom é que nós tivéssemos de novo, uma vez mais, um discurso harmônico, mostrando às pessoas o que é verdade. A máscara ainda será um acessório que vai nos acompanhar por bastante tempo. Doutora, nós tivemos, há uns meses atrás, um número maior de vacinas enviadas para o estado do Maranhão que estava recebendo alguns casos da variante Delta e acompanhamos aquela situação na época. Há 2 dias, o governador do estado, Flávio Dino, determinou como uma situação facultativa o uso da máscara, E, por exemplo, em ambientes abertos e em locais fechados também para cidades com 70% ou mais de vacinados completamente. Qual a sua opinião a respeito disso? Vai ser possível, com tanta antecedência, permitir a retirada de máscaras em ambientes também fechados? Olha, essa é uma decisão, o governador Flávio Dino, até onde eu saiba, tem tido posições muito sensatas, do que eu consigo ouvir. Na verdade, essa não é uma informação adequada, eu acho, Eu diria que isso deveria ser revisto. O que deve ser passado à população é que esse número é arbitrário, se é 70, se é 65. O que nós deveríamos ter para ter um pouco de tranquilidade quanto ao prognóstico e à transmissão da Covid-19 é alcançar uma vacinação completa, ou seja, imunização completa, 2 doses e reforço para os grupos vulneráveis ou aqueles definidos para receber a 3ª dose em no mínimo 80% da população. E, sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, lembrando que nós não estamos interferindo especificamente sobre a transmissão comunitária, e sim sobre o número de mortes e de hospitalização com essa vacinação que estamos fazendo. E já está provado para a opinião pública toda que não há dúvida de que foi a vacinação a responsável por essa redução importante, consistente, mantida no número de mortes e de hospitalizações. Para que nós pudéssemos dizer, olha, podemos liberar, de qualquer maneira, nós precisaríamos ter um número muito pequenino de mortes relacionadas à doença, se nós podemos chamar assim, com qualquer morte relacionada à Covid-19, e um número ainda muito menor de hospitalizações pela doença. Então, esse é um critério que eu creio que não é o mais adequado.
Ana Margarete, vou trazer uma notícia agora internacional. Gostaria também da análise da senhora sobre isso. O governo da Áustria anunciou que a partir de amanhã, todas as pessoas não vacinadas contra a Covid-19 vão precisar ficar em lockdown. A medida vem em meio a uma alta nos casos de Covid no país, que foi classificado como local de alto risco pela Alemanha e deve atingir milhões de pessoas. Na segunda-feira, o governo já havia decidido barrar a entrada de não vacinados em restaurantes. E agora pela manhã, o chanceler chamou a taxa de vacinação de vergonhosamente baixa. Cerca de 65% da população já completaram o esquema vacinal na Áustria, um dos menores índices no oeste europeu. O país é mais um no continente a adotar medidas de prevenção a uma possível quarta onda de casos. Ontem, a Holanda decretou um lockdown parcial com restaurantes, bares fechando mais cedo. A gente está vendo o retorno de algumas medidas preventivas diante desse índice baixo de vacinação, também no aumento do número de casos. A senhora vê um horizonte semelhante a este aqui no Brasil, doutora? Olha, nós não temos bola de cristal, né? Mas enfim, nós conhecemos a epidemiologia e o comportamento de viroses respiratórias de alta transmissão comunitária, como é a Covid-19. Então, assim, se você me perguntar, pode ocorrer? Pode. Se nós ainda não alcançamos uma taxa de população completamente imunizada adequada, e nós ainda não a alcançamos, nós precisamos manter esse ritmo mais adequado que alcançamos agora, com 1.600.000, 1,5 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia. Esse é o ritmo adequado, né? Desde o início, vocês me ouviram dizer muitas vezes, nós poderíamos vacinar 2 milhões no mínimo por dia no Brasil, e já teríamos alcançado isso, como nós prevíramos alcançar até setembro. Na verdade, estamos em novembro e ainda não chegamos. Então, sem dúvida nenhuma, a possibilidade, epidemiologicamente falando, ela existe. Ela é provável? Não, ela não é provável se nós mantivermos esse ritmo e mantivermos um discurso, como eu disse, harmônico, que as pessoas tenham cuidado, evitando grandes aglomerações, porque pode haver, sim, a cepa delta, como todos nós sabemos, ela é muito mais transmissível e ela hoje é altamente predominante no Brasil. Então, por sorte, ela não foi tão letal, não foi tão desastrosa como havia sido nas ondas anteriores, mas é possível. E os países europeus relaxaram antes da hora. Além disso, lá tem um grave problema cultural que, felizmente, nós não temos no Brasil, que é um país que gosta de vacina, como eu sempre costumo dizer. Nós acreditamos no excelente programa de vacinação que o Brasil tem desde o final da década de 70. Então, portanto, a crença, a confiança na vacina, que foi muito comprometida, né, pelo discurso negacionista vigente, sem dúvida nenhuma, foi um papel muito nocivo junto à população, mas agora, finalmente, as pessoas estão vendo nas suas próprias famílias que foi a vacinação a responsável por essa diminuição epidemiológica tão importante no Brasil. Então, a situação da Áustria eu entendo como uma medida correta do ponto de vista epidemiológico, sem dúvida nenhuma, como exigir passaporte de vacinação também. Vocês já me ouviram me manifestar várias vezes, é uma medida correta, justa e que protege a coletividade. Bem, doutora, tudo indica que nós teremos carnaval e também festas do Réveillon. A senhora acha que seria o momento adequado, uma vez que várias cidades já estão estudando, inclusive até investindo dinheiro para a realização dessas festividades? Olha, eu já me manifestei outras vezes, como vários outros colegas também. Eu não acho que seja um momento adequado, né? Eu acho que ainda é um momento em que, ao contrário do ano passado, nós poderemos fazer, sem dúvida, com segurança. Enfim, se alguém tiver dúvida, testa as pessoas. Poderemos fazer reuniões de Natal, um congraçamento familiar, eventualmente uma festa de fim de ano, mas não esses congraçamentos de milhares de pessoas, né, como são desfiles de escola de samba, carnaval, baile de carnaval. Ninguém vai imaginar que alguém vai ficar de máscara, inclusive no verão, né, num calor, num ambiente fechado, eventualmente. Então, eu acho que é temerário, sim, a liberação dessas festividades.
Dona Margarete, a Pfizer solicitou o registro da vacina para uso definitivo em crianças. Gostaria que, já que tocamos no assunto do discurso anti-vacina, que atrasou e muito o nosso processo de imunização aqui no país, gostaria que a senhora ajudasse a explicar aos pais que ainda estão reticentes quanto à vacinação de crianças assim que for autorizado aqui no Brasil, para que explique por que é importante a vacinação dessas crianças, mesmo elas não desenvolvendo, como os adultos, casos mais graves ou tendo a taxa de óbitos bem menor do que em casos de adultos. Olha, em primeiro lugar, nós já ouvimos outros pediatras se manifestarem, já ouvimos a Sociedade Brasileira de Imunização. Em primeiro lugar, quero registrar que o Brasil foi dos países que mais teve doença e óbito em criança pela Covid-19. Então, as coisas são proporcionalmente diferentes, mas elas absolutamente não foram leves aqui no nosso meio. Muitas crianças, né? Então, é claro que os números são muito distantes, mas o Brasil, repito, foi dos países que mais teve caso e mortes pela Covid-19 no mundo, né? Então, assim, não há dúvida, as crianças brasileiras recebem, né? Nós sabemos que o SUS provê a grande maioria das vacinas para a população pediátrica. Isso é a primeira informação. As nossas crianças sempre foram corretamente vacinadas. O impacto que nós tivemos sobre as carteiras de vacinação foi muito ruim com a pandemia da Covid-19. Nós tivemos decréscimo de todas as taxas, inclusive da vacina BCG, que é aplicada ao nascer nas maternidades. Nós não sabemos se isso se deve a um erro de registro ou se uma real baixa nessa taxa de vacinação, o que é desastroso, considerando a incidência da tuberculose muito alta no Brasil ainda, e que aumentou por força da Covid-19, onde o impacto foi também desastroso. Então, em resumo, eu acho que, sabendo que as crianças nossas são vacinadas, que as vacinas estão sendo testadas, e é por isso que demora tanto, criança, população pediátrica, por razões de natureza ética, é o último grupo que entra nos estudos de observação, e as vacinas, até o momento que foram testadas, mostraram segurança, que é o primeiro quesito que tem que ser respondido, e eficácia. Então, portanto, a mensagem que eu passo aos pais é: vacinem suas crianças, as vacinas para a Covid-19 estão sendo testadas e observadas, elas respondem ao critério de segurança, essa bobagem toda que tem sido dita, coisas inacreditáveis em relação às vacinas, não procede. Então, por isso é que o grupo de adolescentes foi o segundo aprovado do ponto de vista etário, e agora, muito provavelmente, nós teremos outras vacinas aprovadas para o grupo pediátrico de 5 a 11 anos. Inclusive, quero lembrar que as vacinas de vírus inativado, né, nós sabemos que o Butantan já submeteu à Anvisa, não teve a sua aprovação imediata, mas a minha posição particular é que é só uma questão de tempo, a vacina deverá, ao longo desses próximos tempos, ser aprovada, né? As crianças usam uma quantidade grande de vacinas de vírus inativado, então não há dúvida, né? Se eu tivesse crianças para vacinar, seria a primeira da fila no momento em que a vacina estiver liberada. Doutora, levando em consideração que o Brasil vai passar a condição de polo produtor de vacinas, é fundamental que o nosso país lidere uma iniciativa de intensificação de vacinação, até de doação de imunizantes para países que não tenham condição de fazê-lo, principalmente aqui da América Latina. Eu pergunto isso pelo seguinte: adianta a gente imunizar toda a nossa população, retirar a máscara, sendo que os nossos vizinhos não conseguiram fazer isso? Bom, os países da América Latina, eles têm diferentes taxas de cobertura vacinal, mas estão indo, né? O que os países do Caribe receberam um percentual, digamos, de vacina pelo mecanismo COVAX, que não foi tão pequeno. No entanto, há países muito próximos de nós, como o próprio Haiti, que não tem quase nada de população vacinada, o que eu considero um escândalo, inclusive, que o mundo tenha permitido isso, uma população tão pequena, por que não foi doado vacina para vacinar em massa aquela população?
Então, sem dúvida, eu acho que a autonomia brasileira alcançada com a produção de vacinas, quer pelo Instituto Butantan, quer pela Fiocruz, permitirá, sim, num futuro próximo, que nós possamos colaborar com os nossos países vizinhos. Não tenho a menor dúvida disso. A autonomia brasileira seguramente vai possibilitar essa ou doação ou essa negociação com os países da América Latina e os países próximos a nós. Doutora Margarete, a gente está às vésperas aí da possibilidade da Anvisa liberar a vacinação de crianças, como havíamos conversado agora há pouco. O Programa Nacional de Imunizações segue sem um comando. Há 4 meses, o novo escolhido chegou a ir a Brasília, Dr. Gurgel, e não tomou posse. Como a ausência de um coordenador do PNI pode atrapalhar a compra, inclusive da vacina para as crianças, que até não é a mesma usada em adultos? Olha, desde o início da pandemia da Covid-19, o Brasil se ressentiu de não ter uma coordenação harmônica, unindo opinião pública, comunidade acadêmica, política. Isso nunca houve. Nós padecemos e convivemos com essa falha estrutural, digamos assim, desde o início, onde a comunidade acadêmica teve que sair dos nossos casulos, digamos, né, e vir a público, como eu estou nesse momento, e muitos de nós fazendo permanentemente desde o início, no sentido de dar à opinião pública, à sociedade civil brasileira, informações verdadeiras, consistentes e permanentes. Então, isso criou esse, digamos, esse liame de informações, e a imprensa colaborou muito nesse sentido, devo registrar. Agora, sem dúvida nenhuma, o PNI, quer dizer, o PNI desencontrado, digamos assim, não é ele que atrapalha particularmente a compra das vacinas. Esse processo, o Brasil tem um processo regulatório muito saudável através da Anvisa. Então, a Anvisa é uma agência regulatória extremamente criteriosa. Uma vez aprovado pela Anvisa, isso em algumas situações deve ser aprovado pela Conitec, em outras não, mas de qualquer maneira o Ministério da Saúde deve fazer a solicitação de compra das vacinas ou de negociação das vacinas. Então, esse processo, sem dúvida nenhuma, sofre influência dessa falta de coordenação. Agora, aí eu acho que a sociedade civil tem que estar muito ciente disso, a comunidade acadêmica tem que estar muito presente, a sociedade de especialidades, a Associação Médica Brasileira. Então, eu acho que esse conjunto de forças da sociedade civil seguramente poderá influir para que, uma vez aprovado regulatoriamente, nós tenhamos acesso. Bem, a gente agora há pouco falou sobre a onda de contaminação da Covid-19 na Europa, aqueles números extremamente preocupantes, principalmente na Croácia, que o Daniel mostrou para a gente agora há pouco. Existe alguma possibilidade, doutora, desta onda vir para o Brasil? E eu gostaria que você pudesse nos explicar o porquê que, quando você tem uma taxa de transmissão muito alta da Covid-19, isso acaba sendo como uma espécie de, vou usar um termo aqui, um covidário, dá possibilidades de surgimento de outras cepas. Olha, o vírus SARS-CoV-2, ele é mutante, ele não é tão mutante quanto o vírus da influenza, por exemplo, que tem que ter vacina todo ano, né? É diferente, eles têm comportamentos diferentes, mas o que propicia o aparecimento de novas mutações, quer dizer, uma probabilidade, obviamente, genética, né? Enfim, ligada ao próprio agente, e a taxa de transmissão comunitária. Então, no Brasil, nós mantivemos aquele RT, como vocês nos ouviram explicar muitas vezes, acima de 1 durante muito tempo, muitas cidades. Hoje, a grande maioria dos lugares no Brasil tem um RT baixo, 0,6, 0,7, está longe de estar perto de 1. Isso flutua muito, né? Então, assim, não há dúvida de que essa baixa de transmissão comunitária, ela precisa ser consistente, né? Enfim, você tinha me feito uma outra pergunta, desculpa, entrou uma mensagem, eu fui ler e me perdi com a segunda pergunta que você me fez. Sem problemas. Eu falava sobre a alta taxa de transmissão, né, da doença na Europa. Se isso tem chance de vir para o Brasil e qual a possibilidade dessa alta taxa de transmissão gerar novas cepas?
Sim, é pouco provável que uma taxa, porque na Europa a taxa de vacinação, infelizmente, está bem menor do que no Brasil, né? A Europa padece de uma tradicional influência de grupos anti-vacina bastante grande, fenômeno que, felizmente, entre todas as mazelas brasileiras, nós não temos. Como eu lhes disse anteriormente, o brasileiro gosta de ser vacinado e acredita no PNI, acredita no programa de vacinação. Então, eu acho pouco provável que isso ocorra, em termos de probabilidades epidemiológicas, né? Então, assim, em última análise, eu diria isso, que há uma onda na Europa. Agora, nós temos que ter clareza de que a velocidade com que uma cepa nova se dissemina é muito grande, lembrando que a cepa Delta nasceu na Índia, né? Hoje, matematicamente, uma epidemia que nasce no hemisfério norte, do outro lado do mundo, ela pode chegar ao Brasil em poucos dias, não há dúvida, né? Como foi com o H1N1 há um pouco mais de uma década atrás, uma década e meia atrás. Então, assim, é muito rápida a disseminação através de transportes aéreos, embora os transportes aéreos hoje tenham mecanismos de controle um pouco melhor e todo mundo viaja de máscara e isso deverá se manter ainda durante muito tempo. Doutora Margarete Dal Como, sempre um prazer ouvi-la aqui na CNN. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, bom domingo.